pretendo realmente, a partir do momento certo, dedicar a minha vida a esse programa, porque é um negócio... Aí você pretende montar um resort lá? Não, lá é um projeto, porque lá próximo você tem muitos resorts, então nós fizemos uma coisa diferenciada. Lá, a princípio, é um projeto que vamos ter lá 14 pousadas temáticas, tem uma área de balneário, tem uma área, nós temos lá 300 hectares de Mata Atlântica, portanto tem uma área de ecológica muito bonita, e temos uma inovação, nós vamos ter uma área lá para estudantes do Brasil. Então nós estamos situados muito próximo onde foi descoberto o Brasil, em frente ao Monte Pascoal, com toda a história do Brasil começando. Nós entendemos que é uma grande oportunidade de a gente montar ali um atrativo para que os estudantes, para que os jovens brasileiros conheçam a história do Brasil. É interessante. E montar um museu com a história do índio, história do descobrimento, enfim, tem todo um charme. Lazer e cultura, né? Claro, lazer associado à hoje cultura. não há como você desassociar o turismo dessas coisas, né? De artesanato e tal. Então isso é um projeto para o futuro aí, que está se desenhando, e eu diria com muita possibilidade de realização. Bom, Paulo, e recentemente você recebeu o título de Engenheiro do Ano, né? Pela Sociedade Mineira dos Engenheiros. Uma homenagem que meus companheiros aqui de Minas me fizeram, eu fiquei muito feliz, muito consciente de que isto é resultado de um trabalho de muita gente. Tudo isso que a gente faz ao longo da vida não teria o resultado se não fosse a contribuição e a participação de tanta gente, né, em todas essas nossas passagens aí, tanto na empresa quanto nesses órgãos. Mas, enfim, pelo fato de eu talvez hoje ter um pouco mais de visibilidade, eu fui escolhido com muita honra, foi uma festa muito bonita, a Sociedade Mineira de Engenheiros foi fantástico. Tem uma atuação importante, né? Sempre presente nos grandes assuntos de Minas e do Brasil, sempre esteve presente, né? E basta ver lá a representatividade que a entidade tem, né? Mas que eu fiquei muito feliz com esse prêmio. Parabéns. Muito obrigado. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai saber qual foi a decisão que marcou a trajetória do empresário Paulo Simão. Até já. Ele gosta de atuar nos bastidores da construção civil, desenvolvendo atividades sindicais que ajudam no desenvolvimento de todo o setor. O talento para negociar em nome do bem coletivo é o maior estímulo do nosso convidado. No programa de hoje, você está conhecendo a história do empresário Paulo Safa de Simão, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Bom, Paulo, qual foi seu maior momento de decisão? Eu diria que foi dentro dessa linha, né, da coletividade. Eu acho que no momento que eu decidi, de fato, me envolver, né, e é quando eu me envolvo, de corpo e alma mesmo, a essa atividade sindical, e isso foi pelos idos de 83, 86, ali que tomou corpo e que realmente começou, efetivamente, eu vi que ali estava um ponto de inflexão da minha vida, como profissional, como cidadão, como engenheiro, enfim. E aí eu me dediquei mesmo, e de lá para cá, a coisa evoluiu de uma forma muito agitada e dinâmica, de modo que eu diria que esse foi um grande momento da minha vida. Que foi complicado, porque... Você deixou sua empresa, né? Era uma empresa, a consultora Vade Simão, que é a empresa nossa hoje, ela fez 60 anos esse ano, portanto é uma empresa de tradição, já muito antigo. Meu pai nesta época era vivo, meu irmão comigo. E eu me ausentar assim da empresa de repente era uma decisão que eu nem tinha pensado no primeiro momento. Falei, olha, isso aí, vamos ver como é que funciona essa... Quando eu vi que eu realmente estava engajado, que aquilo ia evoluir, que eu ia tomar... Eu comecei como vice-presidente em 83, depois fui a presidente em 86, aí eu senti como é que aquilo me absorvia. Falei, opa, eu não posso ficar tanto tempo longe da empresa assim... Né? Foi quando nós tivemos a ideia até de contratar a Fundação João Pinheiro para fazer uma reestruturação na firma e profissionalizar algumas áreas para que a minha ausência não fosse tão sentida e importante, apesar de que não existe isso não, você sabe, né? Você saiu fora, a empresa se ajeita, mas enfim, nós buscamos ali uma forma, de tal forma que eu pudesse participar das entidades, como de fato participei, sem grandes prejuízos para a empresa, e de fato eu diria que não houve nenhuma interferência forte e decisiva pelo fato de eu não estar presente. Eu diria até diferente.
A minha participação em entidade de classe e pelo fato de você... São entidades geralmente muito presidencialistas, então o presidente está muito envolvido. E aquilo você tendo contato com os poderes, tanto, né? poderes municipais, estadual, federal, você acaba tendo acesso a informações, às vezes até antes de que aquilo está público, porque você participa às vezes até da construção de soluções. Então eu diria até que quando você usa isso com consciência, com bastante propriedade, eu diria até que tem mais ganho para a empresa do que prejuízo, porque você acaba tendo... Dá para tocar as duas coisas, né? Sem nenhum problema. O problema de você entrar numa entidade nesse tipo de trabalho, eu diria que é muita vocação mesmo, porque quantos grandes empresários existem em Minas Gerais que poderiam estar dando uma contribuição à entidade? Abrir mão do horário de trabalho para pagar. Não é só né? isso, é por vocação, porque é realmente uma atividade que exige muita paciência, consome, muita negociação. Você tem que atender a tantos atores que estão em volta de você, com às vezes posições completamente antagônicas, e você tem que ser um mediador inteligente daquilo. Isso é um negócio que poucas pessoas estão dispostas até a fazer, até porque não precisa de fazer, entre aspas, né? Mas a pessoa que está ali obrigatoriamente tem que estar. Você tem, no caso nosso da construção, você tem desde do governo federal, governo estadual, os legislativos, né? Você tem os empresários, você tem os trabalhadores, você tem a legislação toda te pressionando, enfim, o mercado, então são tantos os componentes que você tem que estar ali intermediando, né? E tem os problemas do dia a dia, um país que tem os seus altos e baixos. São muitas frentes, né, para unir e para atender os interesses. Então, realmente é uma atividade que é muito gratificante para quem faz, porque realmente é gostoso você ver essa evolução, né? E agora tem que ter vocação. A pessoa tem como presidente do Sinduscom, você conseguiu unir os empresários da construção civil, tanto que depois ninguém queria que você saísse do Sinduscom. Como é que você consegue? Você chega Isso aí foi interessante, porque nós fizemos uma atuação muito positiva mesmo, eu diria, por cada equipe que foi montada. E criamos muita coisa naquela época, né? Nós criamos o Serviço Social da Indústria da Construção, que é uma coisa hoje que pouca gente conhece, o SECUNSE, né, que é o Serviço Social da Construção. Nós atendemos o operário e o seu familiar em prédio próprio, com consultório próprio, consulta marcada. Tem toda assistência, são 5 mil, sei lá quantos milhares de atendimento por mês, enfim, é um serviço que foi criado pela gente. A questão de alfabetização em canteiro de obra, quer dizer, houve todo um trabalho de valorização do nosso operário, do nosso setor. Você sempre teve essa visão social, né? Sem descuidar, evidentemente, do desenvolvimento do setor, na luta pelas leis mais corretas, das desonerações, enfim, para agilizar, para desburocratizar, coisa que o país é um problema sério. Então, aquilo foi unindo o setor, porque todo mundo estava enxergando que aquele conjunto de ações realmente poderia, né, trazer benefícios para o setor e para o país. Isso é muito interessante. Todo empresário no Brasil, ele tem essa missão, que é a missão, que é o risco muito grande e a missão de estar gerando empregos. Então o empresário, ele tem essa missão social. Claro. Hoje, principalmente hoje, quando eu falo hoje, eu estou dizendo dos últimos 20 anos, aquele empresário que não tem um foco na responsabilidade social e no meio ambiente, esse empresário está fadado ao insucesso. Na verdade, quando se fala em construção sustentável, e isso vem sendo discutido há alguns anos, desde 92 pelo menos, quando tivemos aquele evento no Rio, que eu diria que foi um evento mais marcante, isso é um conceito hoje mundial. Quer dizer, o empresariado que não está preocupado com isso hoje, esse empresário está fora do mundo, né? É verdade. Porque não se trata só de resolver o problema de hoje. Você tem que resolver o problema de hoje. E pensar no amanhã. E tem que pensar que daqui a 50 anos vai ter uma demanda que você tem que estar preocupado que ela seja atendida. E esse é um conceito difícil de ser definido, do que é uma construção sustentável ou um desenvolvimento sustentável. Mas é interessante como isso está evoluindo e incorporando assim, ao dia a dia da maioria dos empresários, não é só do setor, né, de uma maneira geral. Vamos ver os detalhes da decisão que marcou a trajetória do empresário Paulo Simão. O mais importante momento de decisão do empresário Paulo Simão foi quando ele passou a atuar como representante sindical do setor da construção em 83. A primeira participação foi na defesa regional do setor. Foi preciso diminuir o tempo dedicado à própria empresa quase pela metade. Para evitar que a construtora fosse prejudicada, Simão contratou uma consultoria para promover a reestruturação da empresa, permitindo que algumas atividades que antes eram exclusivas de Paulo Simão
fossem repassadas a outras pessoas da equipe. Após atuações sindicais na Associação Comercial, Federação das Indústrias, Sindicato das Indústrias da Construção e Sociedade Mineira dos Engenheiros, Paulo Simão passou a atuar na Câmara Brasileira da Indústria da Construção, onde acaba de ser reeleito como presidente para exercer segundo mandato até 2008. Bom, Paulo, e depois dessa sua tomada de decisão, né, dessa sua coragem de estar investindo o seu potencial, né, em prol de outras pessoas, né, da sua atividade sindical, que conselho que você deixa para o jovem hoje que está estudando engenharia? Olha, é curioso, porque ontem mesmo eu estive aí fazendo uma palestra para jovens empresários que estão aí fazendo seu MBA em construção, e foi muito gratificante, porque eu tenho um contato muito grande em Brasília com o Sinduscon Jovem, que já está também instalado aqui no Sinduscon de Minas Gerais, mas em Brasília já vem de mais tempo. E que é uma meninada assim, extremamente consciente do papel social que ela tem, da responsabilidade do coletivo que ela tem, e o entusiasmo com que eles se lançam a esse projeto. Não tenho dúvida nenhuma, nós temos que preparar esse jovem. O jovem tem que estar absolutamente consciente de que individualmente hoje em dia não existe mais espaço, que cada vez mais a coletividade séria, sincera, transparente, é fundamental para a sua atividade, para o desenvolvimento da sua profissão, quando empregado, da sua empresa como empresário, enfim. Eu estimularia muito esse jovem a pensar muito nesse lado, né? Deixar um pouco o egoísmo de lado, deixar um pouco de olhar só para o seu próprio umbigo e buscar realmente na sua entidade de classe participar de alguma forma. Às vezes não precisa de ser como dirigente, né? Mas ele indo lá como participante de comissões afins, da onde ele tem mais interesse ou mais vocação, é uma contribuição importante que ele vai estar dando à entidade que o representa na sua classe, né? E para o país, e para o setor que ele representa, e para a própria empresa. O indivíduo, quando ele vai numa entidade desse, ele cresce, ele começa a tomar conhecimento de informações e de outros segmentos que às vezes ele não está muito atento, e aquele cresce como indivíduo, não tem dúvida nenhuma, né? E como profissional e como empresário. Então eu diria isso, que eu acho que é muito importante. Bom, Paulo, muito obrigada. Eu tenho certeza que os seus conselhos vão motivar o jovem que está estudando, a ser otimista e acreditar que 2006 vai ser melhor. Sem dúvida nenhuma. Eu agradeço muito nessa oportunidade. Também sou muito otimista, apesar de todos os problemas. Nós não temos o direito de ser pessimista com um país como o nosso. Nós temos um futuro enorme pela frente. Temos aí um país de 180 milhões de habitantes, que vai crescer, que vai ser ator fundamental nessa economia para frente, principalmente nessa nossa região das Américas. E nós temos que acreditar nisso e fazer um trabalho positivo, que nós vamos chegar lá um dia. E trabalhar muito. Trabalhar muito, com certeza. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Nosso programa termina aqui. Nessa edição você viu que identificar a sua vocação é a forma mais garantida, pois quando fazemos o que nos dá prazer, trabalhamos melhor. Por isso, não economize esforços para conhecer a si mesmo e boa sorte nesta busca. Não se esqueça que você pode conhecer as entrevistas que já fizemos aqui no programa em nossa página na internet, momentodedecisão.com.br. Muito obrigada pela audiência e até o próximo Momento de Decisão.